Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Bom Sim? dia, sim. Bom dia. Bom, tá. Então, como vocês sabem, né? Vai ter galo cantando, vai ter passarinho, vai ter caturrita, tudo no fundo. E o meu gato também tá no meu colo, tá? Porque ele quis vir pro meu colo. Se eu tirar ele, ele vai ficar aqui ou chorando. Se eu botar ele pra rua, ele quase derruba a porta, tá? Então, ele tá aqui no meu colo. Pode ser que ele se mexa, mas acho que não, ele tá enroladinho aqui. Bueno, então, nós temos para a aula de hoje correção daquela prova que a gente iniciou na última aula, né? Ai, ó, o meu roteiro tá abrindo, tá me dando uma agonia, mas daqui a pouco eu não vou mais ver, então tudo bem. A gente tinha a correção daquela prova, vocês lembram que a gente começou, não a prova inteira, né? A gente começou a ler o poema da prova de 2018, se eu não me engano. Deixa eu botar aqui. Isso, ó. Vocês chegaram a tentar fazer em casa, a ler sozinhos, ver se conseguiam fazer uma boa interpretação, tentaram fazer as questões ou não lembraram, deixaram para depois acabaram não fazendo. Algum comentário sobre essa prova? Senão a gente pode iniciar aqui e aí quando o pessoal for entrando, se quiser comentar, deixa eu ver, tem algum comentário? Esqueceu. Sim, é fácil esquecer, né? Eu também ando com a cabeça cheia de tanta coisa, pelo amor. Mas tá bem, então vamos fazer aqui juntos, né? E aí, como eu falei para vocês, esse texto, ele é um poema bem poético, digamos assim, né? Então, ele tem uma linguagem bem poética e bem interessante da gente discutir e ver qual é a interpretação de vocês, né? Tem várias figuras aqui, ele é um poema muito visual, né? Ele vai construindo muitas imagens. E aí eu gostaria que vocês me comentassem um pouco o que que vocês compreendem, o que é, vocês sentem aí lendo, tá? O nome dele é Grafite e, como vocês sabem, né, na URG são 3 textos, então são várias questões por texto. Então não faria tanto sentido como no Enem, por exemplo, a gente lê antes os enunciados, porque seriam vários enunciados, quando a gente for ler o texto, a gente já vai perder muita coisa, né? Então, aqui nesse caso da URGS, eu costumo ler primeiro o texto. Claro, se for, né, já aquelas questões de lacuna, já ficar cuidando e tentar completar com a lacuna, que quando tem questão de lacuna, já é a primeira questão, né? Mas aqui nesse caso são, sei lá, deixa eu ver, acho que são umas 7 questões só sobre esse texto, né? Então é complicado a gente ler todas antes. Tá bom, então vamos iniciar, né? Na última aula a gente começou, acho que a gente veio até. Acho que a gente não chegou no terceiro parágrafo. Então, vamos só retomar rapidamente essas 2 primeiras partes que a gente já leu, né? E aí vocês lembram que era um texto que estava falando sobre como é o mundo, vai afirmar várias vezes o mundo é tal coisa, o mundo é de tal forma, e vai descrever como que é a percepção desse eu lírico sobre o mundo. E compreender o que esse eu lírico entende sobre o mundo, como que ele vê o mundo, é o que vai nos ajudar a compreender esse texto de forma geral, né? Então, já vai iniciar com porque el mundo es un letrero y la mirada no sabe descifrar suas instrucciones. Vocês lembram disso? Ele já vai iniciar falando: o mundo é um letreiro e o olhar não sabe decifrar suas instruções. Então, se tem um letreiro e tu não consegue decifrar as instruções, o letreiro ele está comunicando alguma coisa, tem alguma coisa escrita, né, as letras. Se tu não consegue decifrar o que está escrito, então já tu não entende nada, né? Então, isso é o mundo para esse lírico. Um letreiro debaixo de la lluvia com la tinta borrosa. Então, além de o olhar não conseguir decifrar o que está escrito, ele está debaixo da chuva com a tinta borrosa, borrada. Então, uma tinta escorrendo, assim, tá se desfazendo, né?
a palavra césped cayendo al hormigueiro. Então, césped é grama caindo ao formigueiro. A palavra pisar, cubierta de inscripciones. E los demás, quién sabe, lejos, como una carta de amor escrita en el aire com os lábios. Então, e os demais, quem sabe, distantes. Então, assim, o mundo é confuso e as demais pessoas, quem sabe, distantes. Então, como que essa relação é como uma carta de amor escrita no ar com os lábios. Então, uma carta de amor que se esvai, né? Que não permanece, né? Parece uma coisa meio... uma coisa efêmera, uma coisa que não é palpável, né? Depois, El mundo es una canción que se pierde en la radio sin que nadie la extrañe. O que é extrañar? É sentir saudade. Então, o mundo é isso. Uma canção que se perde na rádio e ninguém nem sente falta. Assim, parece que não tem importância, né? As coisas acontecem, morrem e ninguém nem lembra. Ninguém nem sente saudade. La moneda que frotaste en tus manos de niño hasta que fuiste a la tienda y te dijeron que ya no tenía valor porque no tenía dibujos. Então, essa imagem aqui também, ela é bem... Alguém quer comentar algo? Alguém? Não? Tá. Essa imagem aqui também, ela é bem forte, né? Pensem numa criança, né? Com uma moeda. Então, de tanto ela ficar manuseando essa moeda, de tanto ela ficar mexendo, frotar é isso, é meio que esfregar, assim. Então, de tanto ela esfregar essa moeda, ela manusear de uma mão para outra, os desenhos se ficaram gastos, né? Então, você já viram uma moeda velha, assim, parece que quase não tem desenho. Então, é isso, a moeda, né, que tu esfregou, né, nas tuas mãos de criança, até que tu foi a uma loja e te disseram que já não tinha valor, porque não tinha desenhos. Então, a criança, geralmente, quando recebe uma moeda, qualquer coisa, acha que tem muito valor, né, um tesouro. E aí, chega lá e te disseram que não tem valor nenhum, porque não tem mais de burros, né? Já tá gasto, já acabou, já. Então, assim, pode parecer um texto bastante pessimista, talvez, não sei qual é o sentimento que vocês têm, mas eu acho bem interessante. E aí vai seguir assim, ó. El mundo es una esfera, un escritorio y mucho polvo. Que é escritório? Escritório é uma escrivaninha, uma mesinha. Mucho polvo. Isso aqui depois vai ser perguntado. O que é polvo? É pó. Então, o mundo é uma esfera, uma mesinha, né, de escritório, uma escrivaninha e muito pó. O que dá a ideia, uma escrivaninha e muito pó? Da ideia de sujeira, né, de abandono, de uma coisa que não está sendo usada. Um calendário com os dias decapitados. São um calendário com os dias decapitados, cortados. Dia após dia só vai passando e sendo decapitado. Deu, acabou, morreu, né? Sábados largos como uma carretera. Carretera é uma estrada. Então são sábados longos como uma estrada. Por donde se camina mientras passam coches rápidos. Então, imaginem, sábados longos como uma estrada, mas não é simplesmente uma estrada, é uma estrada por onde se caminha enquanto passam carros rápidos. Então, imagina estar caminhando por uma estrada longa onde passam carros rápidos, né? Da ideia de ser perigoso, de ser tá sempre por um fio, né? Qualquer movimento aí tu vai ser atropelado, vai. Lunes y miércoles de cinta en el zapato, como si no hubiera ya bastantes nudos. Para mim, uma das partes mais misteriosas, digamos assim, desse texto é essa,
porque lunes é segunda-feira, né? Miércoles é quarta. Cinta é fita. Aí pode ser fita, né? Tipo uma fita mesmo, essas fitas de cetim, ou fita de adesiva, né? E aí é segunda e quarta-feira de fita no sapato. Como se já não houvesse, como se não houvesse já bastantes nós, nudos, nós, né? Nó de dar nó, né? Não nós, pessoas. O que vocês entendem por isso? Lunes y miércoles de cinta en el zapato. ¿Qué podría significar esta cinta en el zapato? Como si no hubiera ya bastantes nudos. Vocês entendem por isso? Que nós são esses? O que quer dizer o texto? Essa parte, né? E também, aqui vocês vão ver que tem um vocabulário. Eu já falei para vocês, né? Ler, ter bastante vocabulário é muito importante. E aqui as questões desse texto vão ser coisas muito específicas que vão ser perguntadas, principalmente de vocabulário. Então, aqui, né, esse é um bom exemplo de como é importante ter vocabulário, tá? Para conseguir responder as questões. Eu não sei, vamos ver minha teoria se vocês concordam. Me parece que esta cinta em el sapato seria fita, né? Tipo cadarço, algo assim. Algo mais formal, não sei, de ter que usar um sapato, como se já não houvesse bastantes nós e ainda tem que complicar com o nó do sapato. Então, meio que uma comparação a isso. Vamos ver aqui. Alguém falou alguma coisa? É, faz sentido. Vamos ver. É, ah, eu acho que cada um faz uma leitura, principalmente desse texto aqui, que ele é tão poético, né? Ele é traz tantas figuras. Eu acho que a gente sempre vai relacionar alguma coisa da nossa vida, né? Mas a gente não tem que fugir do que o texto fala. Então, a gente pode até, né, trazer um pouquinho mais para nós, mas a gente tem que sempre ver o que que o texto está falando, tá? Então, aqui dá para relacionar várias coisas, mas o que que o texto está falando? Ele tá falando de uma fita no sapato, depois está falando de nós, né? Então, dá para imaginar que é isso. El mundo es un letrero sin vocales. Então, o mundo é um letreiro sem vogais. Então, imaginem, quando a gente vê essas línguas, né, diferentes, tipo, não sei, alemão, que tem várias e várias consoantes, né, uma depois da outra, a gente não consegue nem ler, a gente não consegue nem conceber como que é esse som, né, porque a gente depende das vogais, as nossas línguas, né, dependem das vogais. É, tipo isso aí, ó, que o Guilherme escreveu. É difícil, né? Parece que trava. Então, Ich habe nicht gedacht, das ist wichtig leicht, ich glaube. exatamente. Aber Não sei, não tenho ideia do que significa, mas é um bom exemplo, né? A gente trava, parece que para fluir tem que ter as vogais, né? Então, o que que é o mundo? eu, O mundo é essa frase aí que o Guilherme escreveu, né? A gente não entende. É tudo travado. Claro que o Guilherme não falou de forma travado, né? Que eu imagino que tenha conhecimento aí da língua, mas bater o olho assim e meio que, meu Deus, eu não consigo ler, tá? eu Tem uma acho que barreira. é um ótimo exemplo sobre, assim, em relação ao que eu entendi, pelo menos, do texto, porque a comunicação, de forma geral, quando a gente não tem o conhecimento do idioma, é isso. A gente até Uhum, consegue se comunicar, a gente tem uma noção do que está sendo dito e tal, mas exatamente a mensagem nunca fica 100% claro, né? uhum. O texto me parece passar algo assim. Sim, de incompreensão, né? De o que que eu tô fazendo aqui, o que que tá acontecendo? É tudo tão louco, é tudo tão indecifrável, né? E eu acho uma escolha bem interessante de texto, na real, né? Dificilmente a gente vai ter contato com um texto assim e trazer ele para a prova, fazer várias questões sobre ele. Eu acho uma escolha muito interessante. Não sei, se vocês
costumam ver os textos das provas, mas eu acho que sempre os textos de provas são uma oportunidade muito interessante das pessoas. Às vezes é o único contato que as pessoas vão ter com o texto em espanhol, né? Com um texto poético, com, não sei, algum aspecto cultural, e não só na língua estrangeira, né? De vários outros temas, assim, outras disciplinas. E eu acho muito legal, assim, quando coloca um texto tão. Claro que com certeza pode ter gente que passou reto, passou batido, nem parou para ler, mas eu acho bem interessante pensar que tantos candidatos tiveram contato com esse texto, né? E cada um interpretou da sua forma e tal. Eu acho bem legal. Em geral, E oi? eu também acho que o texto também fala um pouquinho disso, porque é falar da vida e do mundo como sendo algo de difícil compreensão. Eu sinto, pelo menos assim, e aí é uma coisa que não é só do texto, eu estou dizendo de mim mesmo, às vezes eu sinto esse distanciamento entre a realidade ao meu redor e o que eu tenho como realidade dentro. A percepção da realidade, existe um certo afastamento entre o eu, né, o ego, e o resto. E essa separação, que acho que é inerente ao ser humano, ela causa esse estranhamento, porque, na verdade, a gente acaba percebendo que a forma como a gente se relaciona com a realidade ao nosso redor, ela depende de interpretação. E aí, como depende de interpretação, ela passa por filtros que nós temos, e aí acaba, talvez, nesse processo de passar pelos filtros, esse letreiro vai perdendo algumas vogais, enfim, vai ficando borrado, vai ficando. Enfim, mas eu estou viajando aqui já. Não, não, perfeita, a colocação perfeita. É bem isso. Eu acho que é bem esse sentimento que esse texto quer passar, né? Ele já começa dizendo que tipo, tu não consegue, o mundo é isso, é o que tu não consegue decifrar, né? E é bem isso, muito bem colocado. Bueno, então seguindo aqui mais um pouquinho, a gente podia passar a manhã toda falando sobre esse texto, sim, com certeza, né? Então, é, é que eu gosto muito de literatura, né? Eu gosto muito de ler. E eu gostaria muito que vocês realmente começassem a ter contato com texto em espanhol e tal. Mas assim, eu tenho que me, me cortar um pouco, senão eu vou passar a manhã toda aqui. Mas vocês com certeza podem dar as contribuições de vocês, porque eu acho que é muito importante, né? Vamos ver. Ah, tá. Então, se tu já gosta de literatura e filosofia, qual é o curso que tu quer fazer? Não, me diz que tu quer fazer letras, pelo amor de Deus. Vamos ver. Ah, filosofia. É, não sei, eu tenho amigos que fizeram filosofia e tal, mas pior que letras eu não sei. Não sei. Não vou falar mal do meu curso, né? Porque eu obviamente gosto muito, mas tem várias questões. Enfim. Para quem tá vendo depois a gravação, eu tô respondendo ali os comentários do Guilherme no chat. Bueno, então seguindo aqui, ó, o que que é o mundo além de ser um letreiro sem vogais? Es un árbol que florece detrás de la pared, una fruta que nunca madura em nuestros pátios. Então, o que que é o mundo? É uma árvore que floresce de trás da parede. Que é isso? Uma árvore que floresce de trás da parede. Uma fruta que nunca amadurece nos nossos pátios. Então, nunca está pronto, né? Nunca amadurece, nunca chega a hora de colher, de desfrutar, né? Tá sempre verde, tá sempre. Parece que nunca é o momento. Vamos ver comentários. Sempre um pouco além do alcance aqui o comentário do colega. El mundo es nada más decir y decir y decir que no se escucha. Que hablen mais fuerte, por favor. Então, o que que é o mundo? É nada mais que esse dizer, dizer e dizer que não se escuta.
Então, tu tá falando para quem? Tu passa falando, 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 que não se escuta, né? Que falem mais forte, por favor. Então, aqui tem um chamado, né? Então, se o mundo é isso, é dizer, dizer, dizer que não se escuta, então vamos falar mais forte, porque não tá funcionando, digamos assim. Não sei se essa a interpretação geral de vocês, mas assim, eu gosto muito desse texto, acho muito legal. E achei uma escolha muito interessante para a prova, né? E aí agora vamos ver as questões. Vocês vão ver que as questões também são bem legais. São várias questões de interpretação de texto e outras bem gramatiquentas. Então, por essa prova, né, essa parte da prova, vocês vão conseguir retomar várias coisas que vocês viram durante esse tempo de aula, tá? Então, ó, a primeira vai ser de interpretação de texto, a 51, ó. A ideia central do poema. Então, aqui é a ideia geral, né? Não é como a gente estava vendo aquelas questões do Enem, que se centra numa expressão, num trecho, né? E a gente tem que dizer o que ela significa. Aqui é a ideia geral. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Enem gosta de fazer esse jogo com a nossa cabeça, de pedir uma coisa específica e aí colocar nas alternativas a ideia central, a ideia geral do texto. Então, a gente tem que cuidar muito bem o que está pedindo a questão. Então, a ideia central do poema é A. Criticar a interpretação por vezes equivocada que as pessoas fazem do mundo em que vivemos. Ah, sobre as alternativas, cuidem sempre os verbos utilizados. Aqui é criticar. Vocês acham que o texto tem a intenção de criticar a interpretação por vezes equivocada que as pessoas fazem do mundo? Não me parece, né? Parece que é mais um texto que está aí pensando, né? O que vocês acham? Criticar. Criticar, qual é que é o sentido que tem? Quais os sentidos que tem criticar? Pode ser uma crítica de falar mal, ou então pensar, não? Colocar defeito, ou pode ser de pensar sobre, né? Uma crítica a crítica de um filme, a crítica de um programa, não? Pode ser de pensar sobre, de falar sobre, né? Então, vamos cuidar aí os verbos utilizados e aquilo que eu falei para vocês. Sempre é o contexto que vai mandar, né? Então, vamos deixar esse criticar aqui de lado para ver, voltar para ele se for necessário, tá? Não sei, qual que vocês colocariam assim, olhando, vocês já, quem fez a prova? Vocês chegaram a marcar alguma coisa, pensar? Vamos pensando aí. B. Exaltar o amor como a única saída possível em um mundo onde não há respeito. Aqui, ó, de novo, exaltar. Houve uma exaltação do amor em algum momento? Mais do que isso, o texto apresentou alguma saída, porque aqui está dizendo que o amor é a única saída possível em um mundo em que não há respeito. Não falou de amor, né? E não deu uma solução. Fez um pedido ali ao final que abre mais fuerte, por favor, mas não apontou uma solução. C. Afirmar que o trabalho é a tarefa mais importante na vida das pessoas. Faz algumas alusões a trabalho, que a gente pode entender, né? No escritório, fala dos dias da semana, fita em el sapato, mas assim, falar claramente sobre trabalho e afirmar que é a tarefa mais importante, aí não, né? Não tem nada a ver. D. Ofender o sistema econômico vigente no mundo atual. Ofender, gente, olha esse verbo, ofender. Não é como aqui que pode ser criticar, é ofender. E
não fala claramente nada sobre o sistema econômico vigente. A gente pode, pela nossa interpretação, entender que existe esse vazio, existe esse distanciamento, existe esse sentimento é, até um pouco descontente, né? A gente pode até pensar que pode envolver alguma questão do sistema econômico vigente, só que aqui não fala no texto. O texto não fala sobre isso em nenhum momento, tá? E defender a conservação ambiental como forma de preservar o mundo. Não defende nada, gente. Esse texto não defende nada. A única coisa que ele pode defender é que abre mar fuerte, por favor. Porque o resto ele só está descrevendo, tá? Então, ó, a B, a C, a D e a E a gente descartou. Essa a gente poderia entender como criticar, de fazer uma crítica, de falar mal ou de pensar sobre, né? Então, essa aqui seria a mais adequada, a A. Então, criticar a interpretação por vezes equivocada que as pessoas fazem do mundo em que vivemos. Sinceramente, eu não acho uma boa. Eu não gosto dessa alternativa. Eu não acho que ela é muito clara, eu não. Enfim, mas dentre as alternativas, essa sim é a mais correta, né? Eu não sei se vocês concordam, se vocês colocariam essa de primeira, mas assim, eu sinceramente não colocaria de primeira essa, mas analisando as outras, realmente a gente chega a essa alternativa. Então, às vezes a gente vai ter que fazer isso, né? A gente vai ter que, de acordo. Não é a melhor alternativa possível, mas tá aí e faz sentido, tá? É, sim, a Isadora também concorda, entre todas é a melhor. Sim, essa é a correta, é o que a URGS dá como correta no gabarito. Tá, vamos ver essa 52. Ó, também vai ser de interpretação de texto, tá? Só tomar aqui uma aguinha com gengibre, pra ver se a garganta aguenta a semana toda. Ó, considere as seguintes afirmações sobre o texto. Então, é aquela que pode ter apenas uma, duas, três alternativas corretas, né? Geralmente, esse é o tipo de questão que as pessoas mais odeiam, né? Porque pelo menos essas 51 a gente sabe que é uma correta. Aqui a gente não sabe quantas são. Então, ó, a um. O eu lírico afirma que o mundo se encontra em um estágio que não precisa ser consertado. Não, né? Ele não fala que o mundo tá ótimo, não precisa ser consertado. Ele não fala diretamente que o mundo precisa ser consertado, mas também não fala o contrário, né? Então, essa aqui, não. Dois. O eu lírico defende que a salvação para um mundo melhor está no trabalho árduo. Não sei por que que a banca tá tão focada nesse trabalho. Vocês, em algum momento, vocês pegaram esse lance de essa referência a trabalho tão forte que ela tá querendo enfiar a goela abaixo? Eu não sei por quê, mas assim, aparece muitas vezes isso de querer, né? Falar do trabalho, não sei realmente por quê, mas não, né? Ele não defende que a salvação para o mundo está no trabalho árduo. Ele não fala de salvação nenhuma, ele não dá uma solução, tá? Isso aqui tá claro. E a três, o eu lírico convoca a sociedade a gritar mais alto para que seja escutada, já que se fala muito e se ouve pouco. Ó, olha aqui, da linha 29 a 34 diz o quê? El mundo es nada más ese decir y decir que no se escucha. Que hable más fuerte, por favor. Então, ó, o eu lírico convoca a sociedade a gritar mais alto. Aqui fala que hable más fuerte, por favor. Então, a gritar mais alto para que seja escutado, já que se fala muito, se ouve pouco. Se está dizendo que o mundo é falar, 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 que não se escuta, então realmente essa 3 é a correta, né? Que seria a C, apenas 3, tá? Essa aqui eu acho que tá mais tranquila, mas eu sei que sempre dá aquela insegurança, né, de marcar apenas um. Depois, 53. Ó, isso aqui
Me confirmem se vocês já viram, porque eu até anotei ali os conteúdos que vocês viram. Não lembro se vocês já viram especificamente formação do plural. Depois eu vou ver ali, confirmar. Vocês lembram disso? Formação do plural? Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, alguém falou. Tá. Não, tudo bem. Eu vou até anotar aqui, então. Não tem problema nenhum. Até é bom, né? Ter aparecido aqui, porque daí a gente consegue. Vou anotar aqui na minha folha pra gente ver. Então, numa aula seguinte. Uma aula mais pra frente, né? Seguinte, não, vamos seguir aí nos verbos. Tá, então. Não, mas assim, se vocês já viram, também não tem problema nenhum reclamar, tranquilo. Então, aqui, ó, considere as seguintes afirmações sobre regra de formação de plural em língua espanhola. É um tipo de questão que cai até, cai, não todo ano, mas cai bem, assim. E não são questões muito difíceis, né? Então, vamos ver aqui, ó. A primeira afirmação é: a palavra instrucciones segue a regra de incluir ES em palavras que terminam em consoante. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Ai, peraí que o Inca tá pesadinho aqui no meu colo. É aquilo que eu falo para vocês. Ter contato com a língua, ter um certo domínio, vai nos ajudar, inclusive, a compreender regras que a gente não sabe exatamente. Eu não lembro como é que é a regra do plural. Mas vamos pensar se... Eu sei como é que é essa palavra no singular. Se eu souber como que ela é no singular, eu vou entender qual foi a regra da formação do plural. Então, a palavra instrucciones segue a regra de incluir ES em palavras que terminam em consoantes. Se eu sei que o singular de instrucciones é instrucción, eu vou concordar que existe essa regra de inclusão de ES em palavras que terminam em consoante. Se eu... Tá, não tô ainda com... Não tô ainda segura. Deixa eu ver uma palavra que tem aqui no texto. Ah, tá, tem aqui, ó, por exemplo, ó, bocales. Se eu sei que o singular é bocal, eu consigo também chegar a essa conclusão de que sim, existe uma regra de acrescentar ES em palavras terminadas em consoantes. E aí eu consigo marcar aqui essa como correta. Depois, ó, essa aqui tem mais a ver com ter contato com a língua mesmo e já ter visto vários usos, né, dessa palavra. Então, a palavra lerros segue a regra de incluir S em palavras que terminam com vogais. Então, tu pode dizer sim, existe essa regra de acrescentar S a palavras que terminam em vogal. Só que lerros é plural? Existe lerro? Não. Lerros é uma palavra que ela não. Vai ser sempre lerros. Mi casa es lejos e las casas están lejos, tá? Então, lejos não vai ter singular, certo? Então, essa aqui tá errada. Não existe lerro. Pode existir lejano, tá? Mas lejos vai ser uma palavra invariável, tá? A três. Então, essa não tá correta. A três. A palavra bastantes não tem singular. Então, aqui está dizendo que bastantes é uma palavra que é invariável. Não existe bastante em espanhol, é sempre bastantes. Está errado também. Tá? Existe bastante e bastantes em espanhol. Então, está afirmando que não tem singular, está errado também. Então, a única que está certa seria a 1. Então, vocês podem ver aqui que essas duas afirmativas, tanto a 2 quanto a 3, têm muito mais a ver com conhecer a língua, de ver os usos dessas palavras na língua mesmo, de ter lido, de já
ter visto bastante no singular, de sempre ver o lerros, né, nessa mesma forma, do que simplesmente dominar as regras de formação de plural, porque aqui, ó, essa do está afirmando uma regra real, só que não se adequa, não se encaixa nessa palavra em específico, tá? Então aqui vai ser apenas um. Então, ó, duas de interpretação de texto, uma de mais gramatiquenta, né? Vamos ver que essa 54. Essa aqui vai misturar várias coisas. Então, esse tipo de questão está cada vez mais comum, assim, de misturar vários tópicos, assim, de interpretação e também de gramática, tá? Ó, então essa aqui é aquela de verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa afirmação, né? Césped, em português, significa grama. Como que eu vou saber isso? Não vai ser pela... Olha só, olha na 5. La palavra césped cayendo al hormigueiro. Só pelo contexto eu consigo entender o que é césped? Não, né? Porque é um texto que ele não tem uma linguagem tão... é uma linguagem mais poética, mais abstrata, né? Então não vai nos dar, nessa frase, nesse contexto, não vai nos dar a tradução de césped. Como é que a gente vai saber o que significa césped? De tanto que a gente leu, de tanto que a gente viu filme, de tanto que a gente ouviu música, de tanto que a gente teve contato com o espanhol, tá? Mas se a gente não sabe, a gente deixa, vai tentar responder as outras. Mas sim, césped é grama, né? Outra forma de falar césped é pasto. Depois, a palavra quien na frase e los demás, quem sabe, é acentuada porque se trata de uma pergunta implícita. Exatamente, lembra daquela regra das partículas interrogativas, partículas exclamativas, elas vão ser acentuadas. Por quê? Porque está dizendo assim, ó, e os demais, quem sabe, né? É aquela, quem sabe, aquela pergunta aqui implícita. Então, essa aqui é verdadeira também. Então, vocês viram, ó, só aqui, ó, a gente já conseguiu, só nessas primeiras três questões, a gente já conseguiu retomar várias coisas. Depois, o verbo extrañar, na frase que se perde na rádio sem que nadie la extrañe, significa, em português, censurar. O que é extrañar? O que é ter estranho? Sinto saudade, sinto sua falta, né? Ali no texto falava que o mundo é uma música que se perde na rádio sem que ninguém la estranhe, sem que ninguém ligue, sem que ninguém sinta saudade, tá? Então, aqui esta tá errada, né? Não é censurar, é sentir falta. Depois, por último, a frase, ó, essa aqui eu acho ela bem pilantra. Ó, a frase lunes e miércoles de cinta em el zapato representa o trabalho em dias úteis, de segunda a sexta. Essa aqui é a campeã das pessoas errarem, porque as pessoas pensam, lunes e miércoles, sim, são dias da semana, então é de segunda a sexta. Não, lunes é segunda, miércoles é quarta. E aqui a afirmação está dizendo que representa o trabalho em dias úteis, de segunda a sexta. Lunes e miércoles não é segunda a sexta, é segunda e quarta, certo? Então, isso aqui está errada. É o famoso pega-ratão. Então, vamos ver aqui. A primeira é verdadeira, segunda verdadeira, a terceira falsa e a última falsa. Então é a B. É a B. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Tá? Então, não sei o que vocês acharam, mas aqui, né, vai ter várias coisas. Não vai precisar só interpretação de texto, só lembrar de regras de acentuação, só lembrar, né, dia da semana. São várias coisas. E tanto aqui quanto numa outra questão que a gente não vai ter tempo de ver, vocês vão ver que até o vocabulário mais bobo, que pode parecer mais bobo, pode ser útil. Por exemplo, aqui os dias da semana. Parece besteira, né? Ai, para que eu tenho que decorar os dias da semana? Mas aqui foi necessário. Na outra questão, que se der tempo, eu vou mostrar para vocês, acho que não vai dar tempo, tu precisava saber
é o vocabulário de roupas, mais especificamente de roupas íntimas. Vai perguntar um sinônimo de cueca e de sutiã, se eu não me engano, tá? Então, assim, qualquer coisa pode ser cobrada no texto, na prova, tá? Essas 55 vocês ainda não viram, mas vai ser justamente o tema dessa aula de hoje, tá? Vai ser os verbos no pretérito. Então, eu já vou chamar atenção para essa questão, porque ela é um ótimo exemplo do que a gente vai ver hoje. Ó, o verbo frotaste poderia ser substituído por. Então, ó, frotaste é pretérito perfeito simples. Sempre que a prova pedir questão de substituição de algum verbo que é no pretérito perfeito simples, vai ser pelo pretérito perfeito composto, que é esse primeiro aqui. Pode ser o contrário também, como eu vou mostrar para vocês no final da aula. Então, esse tipo de questão é um tipo de questão muito recorrente. Substituição entre o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto, tá? A gente já vai ver aqui a formação, as características desses dois tempos verbais. Mas são os dois sempre, tá? Pretérito perfeito simples pelo pretérito perfeito composto. Ou o pretérito perfeito composto pelo simples, tá? Ó, a imagem contida na frase. Então, né, eu falei para vocês, esse poema é muito visual, né, e cria muitas imagens na nossa cabeça. Então, essa 56, a imagem contida na frase un escritório e mucho polvo faz referência a um lugar. Então, se eu sei que escritório é uma escrivaninha e que polvo é pó, eu já consigo responder. Mas se eu não sei o que que é polvo, eu posso cair numa armadilha, tá? Polvo é pó. Então, qual que é a imagem contida de um lugar grande? Pode ser, mas não é isso que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Paradisíaco. O que tem de paradisíaco numa escrivaninha em muito pó? Limpo? Não. Bem o contrário, né? Polvo não lembra limpeza. Abandonado? Sim. A gente pensa uma coisa com muito pó, uma coisa abandonada, né? Uma coisa suja. Acolhedor, um lugar cheio de pó, acolhedor, não, né? Então teria que ser essa D. Acho que agora já é assim. Essa aqui é a última, tá? A melhor tradução para a frase sábados largos como uma carreteira. Então, são sábados largos, são longos. E carreteira é uma estrada, tá? Então, aqui essa A, sábados largos como uma avenida. Largo não é a mesma coisa em português e em espanhol, tá? Esse largo do português seria ancho em espanhol. E carreteira não é avenida, carreteira é estrada. B, sábados compridos como uma calçada. Calçada não, carreteira não é calçada. Calçada seria uma vereda. Como é outra forma de falar? Vereda. Ah, depois eu vejo se eu lembro. Ó, C, sábados estreitos como uma via. Estreito é estreito, tá? D, sábados extensos como uma rua. Rua é CAD, não é carreteira. Então, é a E, sábados longos como uma estrada. E a palavra mientras tem sentido mientras. Mientras é enquanto. Vamos ver aqui, ó, porque sempre é o contexto que manda. Por donde se camina mientras passam coches rápidos. Enquanto aqui, né? É uma estrada por onde se caminham enquanto passam carros rápidos. Tem sentido de tempo. Aqui é tempo, tá? Bueno. Então, agora sim, não sei o que vocês acharam dessa prova, se vocês conseguiriam ir bem, se vocês acharam tranquila, se vocês acharam difícil, pegaram pesado. Foram misturadas várias coisas nessas questões, né? Então, precisa de várias habilidades aí para responder. Mas também várias delas, se tu não lembra exatamente de regras, pelo contexto,
consegue entender, tá? Podemos seguir? Falando sobre os pretéritos. Se eu não me engano, vocês já começaram a ver o pretérito perfeito simples, tá? Mas eu gosto, assim como a gente viu o presente do indicativo junto com o presente subjuntivo e junto com o imperativo. Vamos ver aqui, mensagem. Ó, foi tranquila, só aquela da grama que foi complicada. Sim. Então, geralmente quando é um vocabulário muito específico, às vezes, né, complica a nossa vida. Mas acho que de forma geral uma prova boa de fazer nessa essa primeira parte. Meu Deus, vocês estão ouvindo as cachorrinhas aqui, estão enlouquecidas. Aqui é um zoológico aqui em casa, vocês já perceberam, né? Os passarinhos não são daqui, são do matagal, tá? Bueno. Então, sobre os pretéritos. Eu vou ver com vocês, eu gosto de ver o pretérito perfeito simples junto com o composto. Talvez vocês viram pretérito perfeito simples como nome de pretérito indefinido, tá? Eu gosto de tratar como pretérito perfeito simples primeiro, porque foi a forma que eu aprendi, porque é uma nomenclatura possível, né? Existem duas nomenclaturas para esse mesmo tempo verbal, só que para nós a gente tem que pensar nele como pretérito perfeito simples, porque é assim que a URGS se refere a ele. Mas em algum material, em algum manual, vocês podem encontrar o pretérito perfeito simples com o nome de pretérito indefinido, tá? É o mesmo tempo verbal. Aqui a gente vai tratar como pretérito perfeito simples, tá? Então, a gente vai ver primeiro esse pretérito perfeito simples e depois esse composto. São tempos do indicativo, então vamos falar de coisas reais, digamos assim. Lembra que a gente viu que o subjuntivo vai falar sempre de possibilidades, de desejos, planos? Aqui não, está falando de coisas concretas, tá? De coisas reais. Então, ó, o pretérito perfeito simples, né, ou indefinido, como eu falei para vocês, vai ser esse pretérito que vocês vão bater o olho e vocês de cara vão saber que ele é um pretérito, tá? Nas formas regulares. Então, ele não apresenta dificuldade nos seus verbos regulares, mas depois, nos irregulares, vai ter uma grande mudança aí da raiz desse verbo. Então, ó, o pretérito perfeito simples, ele vai falar sobre ações já realizadas, já acabadas. É importante, sempre que a gente for ver um tempo verbal, vocês já devem, talvez, ter percebido que eu gosto muito de, no primeiro momento, dizer o que expressa esse tempo verbal. Por quê? Porque, principalmente sobre esses dois pretéritos, é muito comum. O que que a URGS faz? Ela pega um texto com um verbo lá no texto e pergunta qual que é o sentido. Não tanto aqui do pretérito perfeito simples, mas do pretérito perfeito composto, tá? Então, os dois tipos de questão que mais cai sobre pretéritos é isso. Substituição do pretérito perfeito simples pelo pretérito perfeito composto ou definição do que expressa o pretérito perfeito composto. Aqui, o pretérito perfeito simples, como o nome diz, ele é bem simples a definição. São ações já acabadas, finalizadas. Tipo, eu, pensando no português, né? Como que seria? Eu nasci em Porto Alegre. Acabou, eu nasci lá há vários anos atrás. Eu me formei em tal ano, tá? Então, são ações terminadas, acabadas. Então, exemplos aqui. Eu comi mucho en la cena. Então, eu comi muito na janta. Comi, acabou. Hablé a Raquel sobre la prueba. Então, eu falei, ficou no passado, acabou. Shakira cantou em Brasília em 2012. Então, a Shakira cantou no Brasil, cantou em 2012. Acabou. Compraste tus boletos para o cine. Então, tu comprou os teus ingressos para o cinema. Então, aqui são ações acabadas, finalizadas. Bueno, então aqui vamos ver uns exemplos. Volvió a ganar el amor. Então, voltou a ganhar o amor. Ten um buen dia
tu que leíste esto sin querer. Então, tem, né? Lembra que a gente viu na última aula o imperativo? Tem um bom dia, tu que leu. Claro que eu tô fazendo uma tradução do jeito que a gente falaria, tá? Leu isto sem querer. Então, tu que leu. Llegué hasta aqui por querer-te. Então, cheguei. Querer-te, aqui querer é como se fosse amar, tá? Te quero significa te amo, te adoro. Se fala entre amigos, se fala entre família, tá? Entre casais também. Llegué hasta aqui por querer-te. Então, llegué, cheguei. Então, vamos ver aqui, ó. Sobre a conjugação dos verbos, mais uma vez, eu vou chamar atenção para isso. Vocês já estão cansados de me ouvir falar, mas só para que ninguém jamais esqueça, né? As pessoas que os pronomes pessoais do sujeito, né? Eu, tu, seria a segunda pessoa informal. Na Argentina, Uruguai e Paraguai se utiliza o vos na linguagem bem informal. A terceira pessoa vai ser ele, ela, né? Ele, ella e os te. Os te vai ser formal. Então, é muito importante num texto a gente sempre identificar se há formalidade ou informalidade. Se os verbos estão sendo conjugados no tu, a gente já identifica a informalidade. Se estão conjugados nos te, a gente identifica de cara a formalidade. Depois, nós outros e nós outras, nós, vosotros e vosotras. Aqui é o vocês da Europa. Na Espanha se fala vocês dessa forma, vosotros e vosotras. Já caiu na URGS, já caiu uma questão perguntando por que que é utilizado vosotros? A resposta é simples, porque é um texto espanhol. Como é que se fala vocês na América, nos outros países em que se fala espanhol? Ustedes, tá? Então, ellos, ellas e ustedes. Eles, elas e vocês. Tá? São esses os pronomes que a gente vai conjugar. Então, vamos começar aqui por um verbo regular. Vocês vão ver que sobre os verbos regulares, vai ser bem tranquilo. Meu Deus, os cachorros estão enlouquecendo. Não sei se vocês ouvem, mas eu tô assim, ó, pelo amor de Deus. É que tem uma cachorrinha Valentina que ela é caduca já, né? Então ela não pode ver ninguém que ela faz um escândalo, passar na rua, passar outro cachorro. Tá aqui na minha cabeça, não sei. Tomara que não esteja dando para ouvir pelo microfone. Tá, ó. Charlar. É conversar, tá? Na charla, charlar. Então aqui, por mais que esse verbo não seja tão conhecido, pode não ser tão conhecido para vocês, dá para entender que é um pretérito. Yo charlé, eu conversei. Tu charlaste, ele charlou. Então ele conversou. Aqui parece besteira dizer, mas depois quando a gente for para os verbos irregulares, vocês vão ver que é muito comum confundir. Aqui, ó, te entendo, Sora. Eu tenho uma cachorrinha velhinha também e ela nada pro nada. Aham, exatamente. A Valentina, e ela é caduca precoce, né? Porque ela nem é tão velha assim, mas ela se faz de louca. Bom, ó, aqui pode parecer que é, sim, ó, aqui o Guilherme falou, vocês que acham que é pro nada que elas estão latindo, né? Tá cheio de fantasma. Pior é que eu acredito. Eu sou a pessoa que fica olhando os vídeos da Sense Márcia pra aprender a espantar os encostos. Eu acredito. Ó, a Yasmin ficou com medo aí da afirmação dos fantasmas. Mas é melhor nem pensar, né? É melhor nem pensar nisso. Ahn, eu sempre acho que as minhas, adoro, eu vejo o Y ali, eu acho que é a mesma pessoa, mas são duas. Eu sempre acho que é a mesma pessoa falando. Ó, aqui, ó, charlar, então. A primeira pessoa, então é aquilo que eu tô falando para vocês, ó. Vamos entender o que que expressa esse verbo e depois vamos saber as características desse tempo verbal, tá? Por quê?
porque vocês vão ver que depois lá nas questões vai estar tudo misturado e a gente vai ter que saber identificar algumas características, tá? Então, a primeira pessoa e, a terceira pessoa o. E aí depois, nosotros charlamos, vosotros charlasteis e ellos charlaron. Uma característica importante que na maioria das vezes vai dar a resposta da questão é essa terminação em ron, tá? Lembrem que o pretérito perfeito é a terminação em ron, porque depois vai ter um tempo verbal que é quase igual, só que vai ser ran a terminação, tá? Então, yo charlé, tú charlaste, él charló, nosotros charlamos, vosotros charlasteis y ellos charlaron. Se fosse hablar, yo hablé, tu hablaste, ele habló. Mais fácil ainda, né? Depois vamos ver os verbos terminados em er e ir. Yo corrí, tu corriste, él corrió, nosotros corrimos, vosotros corristeis e ellos corrieron. Então, primeira pessoa e terceira também vai terminar em o. E a terceira do plural vai ser essa terminação em ron, tá? Importante da gente lembrar dessa terminação em ron. Aí vamos ver aqui um verbo añadir, que é acrescentar, adicionar. Yo añadí, tu añadiste, él añadió. De novo, primeira pessoa em i, terceira em o. Nosotros añadimos, vosotros añadisteis y ellos añadieron. Añadieron, terminação em ron, tá? Então aqui, vocês viram que os verbos regulares, eles vão facilitar a nossa vida, porque principalmente no texto a gente consegue entender que é um pretérito. E aqui já vai começar a ficar um pouquinho mais complexo, tá? Por quê? Porque tanto o verbo ir quanto o verbo ser, eles vão ter a mesma conjugação, a mesma forma, tá? Então, tanto o verbo ir quanto o verbo ser. O que pode confundir a nossa cabeça? Porque às vezes, né, a questão vai pedir para te conjugar em outro tempo, vai te dar um verbo que vai ter que conjugar em outro tempo do que está conjugado no texto, tá? Então é importante a gente lembrar que tanto o verbo ir quanto o verbo ser, eles têm essa mesma conjugação. O que acontece também é pedir para te conjugar um verbo no mesmo tempo, modo e pessoa. Então, não basta simplesmente a gente saber qual é o tempo verbal, conseguir identificar, mas a gente tem que saber a pessoa. Então, por exemplo, aqui é muito comum confundir a primeira com a terceira pessoa, porque é fui e fue. Então, a gente não pode confundir isso, tá? Então, yo fui, tu fuiste, ele foi. É muito, muito comum confundir fui e foi, tá? Então, cuidado. Mas se a gente lembrar daquelas características, ó, primeira pessoa em i, terceira em e, tá? Aqui na real é que é tão irregular isso aqui, né? Que essa regra nem funciona na real. Mas tentem pensar, eu fui, tá? E ele foi. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron. Aqui a única que a gente pode lembrar mesmo de regra normal seria essa terminação em ron, tá? Fueron, ellos fueron, tá? Vamos ver. Aqui tinha colocado só uma questão, porque eu, bem iludida, achei que ia sobrar tempo, mas obviamente não vai, né? Então, aqui vamos ver exemplos, porque agora a gente vai ver outros irregulares. Aí eu vou perguntar para vocês. Ó, olha essa frase. E como não sabia que era impossível, lo hizo. O pretérito perfeito simples está em isso. Que verbo é esse? Lo hizo. Que verbo é esse? Isso. Como que é esse verbo no infinitivo? É o verbo a ser, por incrível que pareça, tá? Então, ó, como não sabia que era impossível, o fez, tá? Essa aqui foi a ação poética que caiu no Enem, tá? Já caiu essa ação poética no Enem. E a pergunta era a seguinte, não era sobre verbos, né? Era assim, na primeira aparição do verbo poner,
tem o sentido de colocar uma roupa. E a segunda? Então, vai aparecer o verbo poner, em poner-me, e vai aparecer o verbo poner em puse, por mais que não pareça. Este puse é o verbo poner também, tá? Então, não sabia que poner-me e me puse feliz? O que é poner-me? Poner-me aqui nesse contexto, né? Tá falando, eu não sabia que roupa vestir. E me puse feliz tá fazendo um jogo com o quê? Poner-me e poner-me também no sentido de fiquei feliz, tá? Então, aqui, tu não precisa simplesmente saber regra de conjugação, né, de verbo. Tem que entender os usos também desse verbo. Ai, olha que o Inca tá caindo aqui. Tá. Te e dije, de aqui sou. Então, te vi, né, passado, pretérito perfeito simples, dije. Aqui é disse, né, verbo decir. Então, é justamente isso que a gente vai ver agora, que é, eu vou descer mais um pouco, que são os verbos irregulares. Estes verbos irregulares, eles vão ter uma mudança bem grande na raiz, que muitas vezes vai ser até difícil da gente dizer qual é que é esse verbo no infinitivo, tá? Então, por exemplo, aqui, o verbo decir, que é dizer, né? Ele vai virar dir. Então, vai deixar de ser des e vai virar dir. Então, yo dije, eu disse. Tu dijiste, ele dijo. Primeira pessoa terceira pessoa o. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis e ellos dijeron. Terceira pessoa do plural, ron. O verbo produzir vai ficar produr. Então, yo produje, yo. Tu produjiste, ele produjo, tá? Então, primeira pessoa terceira pessoa o. O verbo tener, yo tuve, yo tuve, tá? Essa vai virar de ten a tu. Então, yo tuve, tu tuviste, ele tuvo. Nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis e ellos tuvieron. Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês. Quando o verbo muda tanto a raiz, fica até difícil de entender que é um pretérito e é fácil confundir a primeira pessoa com a terceira. É bem fácil mesmo, tá? E a prova sabe disso. O estar, estuve, tu estuviste, ele estuvo. Vamos ver aqui. Depois esse material eu coloco lá no portal, tá? Ó, o verbo poder. Aqui vai ser mais parecido com o português, né? Eu pude, tu pudiste e ele pudo. O saber já vai ficar bem diferente. Inclusive, é difícil ver supiste no texto e pensar, é o verbo saber, né? Então, eu supe, eu soube. Tu supiste, ele supo, ele soube. O venir, eu vine, ele, eu vine, tu viniste e ele vino. Vino, tá? Vine, vino. O querer, quise, tá? Eu quise hacer tal coisa. Quisiste e quiso. Isso aqui, gente, a intenção não é decorar, tá? A intenção é, a gente vai ver a estrutura e depois, cada vez que a gente vê num texto, a gente vai identificar e a gente vai lembrar, a gente vai retomar essa informação na nossa cabeça, tá? Então, assim, a intenção não é que vocês fiquem fazendo tabelinha de verbo, copiando. Não, é entender principalmente o que que significa essa forma verbal. Aqui temos o campeão da irregularidade, né? Que é o verbo hacer, que é fazer. Yo hice. Então, eu fiz, yo hice. Tu hiciste, ele hizo. Por que que hacer, né? Ou is vai se transformar em Z? Por que que vai se transformar em Z? Porque se eu não tivesse o C, eu quero o som de S. Eu quero isse, isse.
existe, hicimos, existe, né? Se eu... estão perguntando aqui no chat se são esses os verbos irregulares ou existem mais. Existem muitos, mas esses são os mais usados e os que aparecem mais, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês, que são verbos, por exemplo, aqui tem o a ser, né? Mas existe desfazer, reacer, né? Também vai seguir essa mesma regra, tá? Então, existem muitos verbos irregulares, mas assim, não me parece, tem gente que gosta de ficar lendo tabela. Eu não acho tão produtivo, né? Respeito quem acha, mas eu não acho tão produtivo a gente ficar lendo tabela, porque, né, comprovadamente o que a gente consegue absorver, o número, né, de informações que a gente consegue absorver e realmente adquirir, né, não é tão grande e eu acho que a gente só perde nosso tempo, a nossa paciência. Eu acho muito mais interessante a gente ver no uso mesmo, na vida e no texto, como a gente vai encontrar na prova, tá? Mas assim, se vocês tiverem é, interesse, se vocês colocarem lá no Google verbos, irregularidades del pretérito indefinido, pretérito perfeito simples, vocês vão encontrar listas e listas, tá? Mas assim, sempre que aparece no texto, eu vou chamar a atenção de vocês, sabe? Ó, então, como eu tava perguntando, por que que aqui, ó, o is, né, precisou virar z? Porque se eu mantivesse o c, ficaria ico. E eu não quero o som co, né? Eu quero como se fosse um s, como se fosse um c. Então, eu preciso colocar o z aqui para ficar isso e não ico, se eu mantivesse o C. Então, isso vai passar com alguns verbos, né, que a gente vai precisar mudar ali a letra para manter o mesmo som. Então, yo hice, tu hiciste, él hizo. Aqui eu coloquei dois is sem querer. Foi só na hora que eu estava digitando. É um i só, tá? Hicimos, hicisteis e hicieron. Então, aqui exemplo, né? Estamos nas Olimpíadas. El sueño de la gimnasta Abigail Magistrati se hizo realidad. Então, se tornou realidade, né? Se fez realidade, tá? Ó, em El Senardi, isso aqui é um ginásio lá da Argentina. E em companhia de sua treinadora, Vanessa Molina, la más joven de la delegación argentina olímpica mostró todo su entusiasmo. El próximo miércoles, viram? Miércoles está nos perseguindo, quarta-feira. 21 partirá su avión lleno de ilusiones y el sábado 24 a las 10 de la Argentina hará su debut. Ó, o que é ilusiones? Isso aqui é bem estranho, né, para nós. Ilusión pode ser ilusão mesmo, ilusão, mas se usa mais ilusão no sentido bom, de esperança, tá? Então, ela não está dizendo que ela está iludida de achar que ela vai ganhar. Está dizendo que ela está cheia de esperança de ganhar. Então, ilusionado, lleno de ilusiones, me dá muita ilusão, não é me dá muita ilusão, é me dá muita esperança, tá? Então, isso também é uma questão. Não basta querer traduzir literalmente, a gente tem que ver como que realmente é utilizado, tá? Ó, aqui também, ó, outro exemplo de que não basta saber conjugar o verbo, a gente tem que entender os usos desse verbo. Viram que lá a gente viu de eu supe, tu supiste, ele supo, o verbo saber. Só que o verbo saber em espanhol, além de saber, né, de compreender algo, significa também sentir o gosto, tipo assim, ter o gosto. Então, por exemplo, vou tomar essa água, aqui a minha água tá cheia de gengibre, tá? Mas digamos que o gengibre ficou toda na garrafa e pra xícara não veio o gengibre. Aí eu vou tomar essa água bem desavisada e eu vou achar que é só água. Aí eu tomo e digo,
sabe raro. Então, tem que gosto estranho, tá? Este saber significa ter o gosto também. Então, aqui, ó, Ana Cruz, La Plata de Rio 2016, no supo a ouro. Se eu sou desavisado, eu vou querer traduzir como a prata do Rio 2016 nos soube a ouro, se eu for desavisado. Mas como ninguém mais aqui vai ser desavisado, eu vou traduzir como a prata, né, das Olimpíadas do Rio de 2016 teve sabor de ouro. Então, foi uma prata com sabor de ouro, tá? Então, e isso a URGS gosta muito de fazer. Vocês viram ali aquela questão, né, que pedia para vocês traduzirem uma frase que era sábados largos como uma carreteira. Então, esse tipo de coisa de tradução é recorrente. Sempre vai ter uma questão de tradução. E para traduzir, a gente tem que entender os usos da língua, tá? Aí aqui, la infección de COVID más larga, británico estuvo contagiado por 10 meses e deu positivo 43 vezes. Aqui é um caso, né, de um senhor que estava fazendo quimioterapia e tal. Ele foi infectado várias vezes, que estava fazendo tratamento dentro do hospital e blá blá blá, tá? Então aqui, ó, já responde aquela pergunta que eu acho que não me lembro quem é que fez. Foi a Isadora, né, perguntando se existem outros verbos, né? Daí eu falei, a gente está vendo isso, mas depois o a ser, né? Mas depois existe o desfazer, que é desfazer, né? A gente viu fazer, existe o desfazer, refazer, né? Então aqui é um exemplo, ó. O problema foi que a diferencia de lo que ocurre usualmente, el cuerpo del hombre no se deshizo del virus en 10 días. Então, não se desfez do vírus em 10 dias, sino que se mantuvo ativo por 290 dias, segundo consignou BBC. Então, mas sim que se manteve ativo por 290 dias, tá? Aqui é aquela questão do Enem que eu já dei resposta para vocês, né? É o Enem 2016, que foi uma ação poética. No supe que ponerme e me puse feliz. Então, o que que vai perguntar, ó? Nesse grafite realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner, tá? Então, ó, ponerme e puse. Então, aqui, ó, o verbo, na primeira vez, a gente consegue identificar que é o verbo poner. Só que aqui na segunda tá tão diferente, né? Que a gente pode até duvidar. Então, na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, e aí eu falei para vocês, né? Que mudança de estado, fiquei feliz. Então, aqui só um exemplo, né? Um exemplo mais prático de como esses verbos aparecem na vida real e na prova, em vários tipos de questões. A gente já vai ver questão de URGS, que é específica de verbo. Deixa eu só. Que hora que terminou a nossa aula mesmo? Eu nunca sei se é 10h30 ou 10h20. Nunca lembro. Tá, então, a gente viu o pretérito perfeito simples, que é esse que vai expressar ações acabadas, totalmente finalizadas. Tá, obrigada por responder, Yasmin. Eu ia procurar aqui nas minhas mensagens, 10h20. Tá, então assim, a gente só vai introduzir. Vai ser até bom, assim, porque aí a gente consegue fechar bem esse pretérito perfeito simples, já vai pensando nesse pretérito perfeito composto. Na próxima aula a gente vê como que é a conjugação e os exemplos de prova, tá? Então, esse pretérito perfeito simples, a gente viu ações acabadas totalmente finalizadas. Aí a gente vai ter o pretérito perfeito composto, que, como o próprio nome diz, vai ser um tempo composto. O que que significa ser um tempo composto? Deixa eu ver aqui um exemplo. Ó, o que que significa dizer que um verbo é composto? É um verbo que é formado pelo verbo haber mais o particípio. Então, existem vários tempos compostos no espanhol. O que a gente estava vendo era simples, não tem esse verbo haber, tá?
Mas aqui, ó, o mais importante nesse primeiro momento é saber o que expressa esse tempo verbal, porque muitas vezes é isso que a prova vai perguntar. Vai destacar esse verbo no texto e vai perguntar: essa forma verbal expressa. O que expressa o pretérito perfeito composto? Ele vai falar de ações já realizadas, mas que seguem vinculadas com o presente. Como assim que passado vinculado com o presente? Sim. Por exemplo, hoje é quarta-feira. Tá sendo assim uma semana corridíssima para mim. Então, eu posso dizer assim: esta semana he trabajado mucho. Essa semana começou na segunda, então faz dias, mas eu ainda estou nessa semana. Então, é passado, porque eu comecei a trabalhar muito lá na segunda, mas eu estou trabalhando muito agora, entendem? Então, é passado, mas é presente. Então, é isso que esse tempo verbal vai expressar. Tem que estar vinculado ao presente. Eu não posso dizer eu he nascido em Porto Alegre. Eu não estou nascendo em Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre, tá? Então, essa é a principal diferença. O pretérito perfeito simples acabou, foi realizado. Eu nasci em 3 de novembro de 93. Deu? Eu não estou nascendo, mas eu posso dizer que eu he estudado espanhol toda a minha vida. Eu posso dizer só, he estudado espanhol sempre he estudado espanhol. Por quê? Porque eu comecei a estudar espanhol no colégio, no ensino fundamental, mas eu ainda estudo espanhol, entende? É passado, mas ainda é presente. Então, essa é a principal diferença. E é e justamente por a gente não ter um tempo verbal assim no português, que a prova da URGS vai gostar tanto de perguntar o que expressa esse tempo verbal, tá? Então, eu vou pedir duas coisas para vocês. Eu quero que vocês façam essa questãozinha que está aqui em cima, que é emotivo encontro em la universidade pública, que é uma questãozinha do Enem. Ai, meu Deus, cadê? Essa aqui, ó. Tá no slide 19. Nossa, muita coisa, né? São muitos slides. Tá no slide 19 do Enem 2017. Eu peço que vocês façam essa questão e circulem os verbos no pretérito perfeito simples. Vai aparecer vários aqui. Respondam essa questão, que daí na próxima aula a gente começa já corrigindo. Vocês comentam se tiverem dificuldade ou não. Vocês vão ver que aqui vai ter algumas palavrinhas mais complicadas, mas que de forma geral a gente consegue compreender. E aí, na próxima aula, a gente segue com o pretérito perfeito composto. A gente vê quais são as questões de prova e mais usos desses tempos, tá? Então, eu também vou colocar aqui para vocês, ó, não sei se... Essa aqui é uma questão de 2017, tá? Ela vai ser sobre presente do indicativo, presente do subjuntivo e imperativo, vai ser esses três, tá? Aí eu vou botar também lá como arquivo, vou botar lá no portal, e aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada e tentassem fazer, que vai retomar o assunto da última aula, tá? Então, esses dois arquivos eu vou colocar lá no portal. Deixa eu parar aqui. Então, a gente se vê na próxima semana, tá? Tchau, foi um prazer estar com vocês e até logo. Um beijo.